Quando eu fui para o Departamento de Polícia de Orlando, a SWAT lá ela opera, tem 2 sistemas de SWAT. SWAT é desmistificando aquilo, né? A gente sabe muito bem que isso ao longo do tempo foi colocado que a SWAT era uma unidade de operações especiais. É uma unidade de recursos especiais. É uma resposta especial. Desde aquele incidente que houve em Austin, no Texas, em 1960, se não me engano, em que eles não tinham recursos e precisavam de alguém para fazer uma intervenção ao Mariner lá que surtou e começou a matar indiscriminadamente pessoas numa universidade, eles passaram a entender que era necessário um recurso especial para isso. Uma unidade de armas e táticas especiais. Então eles criaram a SWAT. Então o departamento X, uma cidade X, tinha uma SWAT. Outra tinha uma SWAT. Só que os departamentos maiores, as polícias maiores, têm a SWAT full-time, né? Que ela é SWAT a todo momento. Até houve uma discussão há uns anos atrás, recente, em que as polícias norte-americanas estavam se militarizando demais. E muita gente pensou, tá vendo, nosso modelo é muito bom. Até os Estados Unidos estão adotando, não tem nada a ver. Está militarizando em termos de táticas de emprego e técnicas de emprego. A SWAT ela suplantou as técnicas militares que foram base para elas quando da sua criação. Tanto é que quando você percebe aí as técnicas utilizadas pelas unidades especiais dos Estados Unidos, nesses conflitos que eles participam, muito daquilo ali já é aperfeiçoado do combate do CQB, né, do combate em ambiente confinado, que vamos dizer, que é massificado dentro dessas unidades SWAT nos Estados Unidos. Uhum. Eles melhoraram tanto aquilo que eles aprenderam que eles criaram métodos próprios e o Exército puxa isso para eles e treina isso com eles. Tanto é que logo depois em 1973, né, do incidente lá do outubro Negro, né, em que em Munique, nas Olimpíadas de Munique, houve aquele sequestro e a morte dos reféns, parte do treinamento foi dado pelo SAS britânico e parte por unidade SWAT. Toda essa estrutura, né, que você está citando a tal da militarização lá, isso é o quê? Para que não aconteçam esses eventos novamente. Exato. Por favor, continue. Então, aí, nesse sentido, a coisa... o que eles fizeram? Foram agregando ali elementos que realmente possam dar uma resposta. Então, quando você tem um blindado dentro de uma unidade SWAT, você tem um indivíduo equipado como se fosse um SEAL, né? Com equipamentos tipicamente militares, com óculos de visão noturna, com optrônicos, magnificadores, armas com supressores de ruído, você visa aumento da performance do indivíduo, que vai operar num resultado em que o recurso especial, aliás, o recurso ordinário dele não conseguiu. Eles passaram a utilizar fuzis não tem muito tempo, foi, se não me engano, 99, no incidente em North Hollywood, onde dois indivíduos com AK-47 passaram os caras malucos, né? Se propuseram a assaltar um banco, mas o banco era só uma história cobertura, porque eles queriam mesmo era testar a capacidade deles de letalidade. Se blindaram com coletes à prova de bala, fizeram uma roupa com coletes recortados, se armaram com os 2 AK que eles possuíam e foram para o embate. Chegou lá, a polícia chegou, eles abandonaram o banco e foram para cima da polícia. Isso tem até um filme que relata isso, é um filme documentário, 44 minutos, que foi o tempo de duração do confronto. E aí, policiais foram a óbito, e onde eles foram buscar os recursos? Numa loja de armas. Eles pegaram um 5.56 de uso civil, os AR-15, equiparam e foram atrás e conseguiram, porque eles viam que o armamento que eles tinham não estava fazendo face a necessidade de cessar a agressão. Atirava e os caras não caíam. Metiam um tiro neles, eles não caíam. Pô, tem alguma coisa errada. E aí sim, eles tiveram que buscar os fuzis, foram lá e meteram a carteirada lá e pegaram os fuzis lá da loja de armas e foram para lá. A partir daí modificou-se. Começa aí a militarização das polícias americanas nesse sentido. Então, se você pega o indivíduo hoje que faz patrulha, você vê ele com aquele traje dele lá, até ser um pouco daquilo que você está dizendo, que a gente está falando, mas você pega ele com traje, você vê aquele fardamento azul dele ali, engomadinho, né, bem passadinho, né? Não, cara, aquilo não vai ferro naquilo ali. Assim como essa camisa da Insider, ele é preparado para aquele ambiente operacional. Então ela tem
um estrencho mecânico, ela tem um componente no tecido que dá mais elasticidade, pode acomodar para ele ali um colete antibalístico ali de baixo, ele simula que tem botões em cima, permite que ele pule muro, que ele faça, ele rasteje, ele tome posição no terreno ali para se abrigar e no caso de um confronto, mas ele não perde aquela mobilidade. Não é a mobilidade, aquela aparência de austeridade. Sim. Por isso que eles usam muito o azul. Né? Eles não perdem a austeridade, mas ao mesmo tempo a farda deles tecnologicamente é tão combativa quanto a do militar da SWAT que está ali utilizando. Então essa é uma tendência que as polícias brasileiras deveriam adotar nesse sentido por conta da tecnologia, porque a tecnologia manda demais nisso. Mas eu entrei nisso por quê? Você está falando desse preparo deles preventivo, né? Então, e aí a inclusão de blindagem, de equipamentos e tudo mais, eles visam exatamente o quê? Um incidente como o que aconteceu com aquela menina que entrou e atirou na escola. Ela estava com um fuzil. Como que eu vou... Qual a minha proporcionalidade ali em termos de enfrentamento? Eu preciso ter uma unidade que eu suplante tecnologicamente aquele indivíduo que vai estar, porque são unidades que atuam primariamente nas ações contra terror. Eu lembro em Nova York que a gente deparou com um comboio passando da SWAT da Polícia de Nova York, que é uma SWAT full-time, em razão do 11 de setembro. Né? Então uma estrutura, um comboio, aquelas viaturas, aquelas vans Grand Blazer pretas, aquelas vans Cadillac e tal. E os caras todos nos estribos ali de fora indo já para um evento lá. Eu não sei, a gente não sabia o quê. Mas você vibra com aquilo. Você vê que os caras estão aprendendo, eles tomam na cabeça e aprendem. Será que eu aprendi com Lázaro? Será que eu aprendi com Santo André? Que eu aprendi com o mês de maio lá em São Paulo, que você falou do PSDB, eu me lembrei na hora. Quando houve aqueles ataques maciços lá dentro daquelas estruturas. 2006. Né? Mais de 2006, não é isso? Isso. Então, em que os serviços públicos foram atacados de uma forma orquestrada. Fortaleza foi vítima disso, lá plantando explosivos em viadutos. Então eles se preparam para isso. Foi isso que eu vi em 2001, quando a gente foi para lá. Uma estrutura módica, porque a estrutura de módica comparado com Nova York. Porque a Flórida, em Orlando, na época, os dados que eles nos passaram eram o seguinte, eram pouco mais de 800 mil habitantes, mas em razão das atrações turísticas, eles iam para 3 milhões, quase 3 milhões e meio, pegando tudo ali. Orange County e Orlando e Tampa Beach e as outras cidades que estão ali próximas. E essas unidades SWAT, elas não são full-time, elas são acionadas, elas são part-time. E os caras são patrulheiros, ficam um em cada veículo, e aí ele vai e abre o porta-mala. Quando ele abre o porta-mala da viatura, Glauber, tinha tudo que a gente sonhava em ter. Tava lá o fuzil, tava lá colete, capacete balístico de primeira. Eles jogavam um macacão azul por cima e pronto. Tava pronto para a guerra. E o blindadão lá equipado. Na sede da polícia, lá no departamento de polícia, uma viatura, posto de comando móvel com ligação com o Pentágono. Sabe? Troço impressionante. E a gente traz isso, porque quando eu olhava o nosso arsenal, eu me desanimava. A gente está muito atrasado. Isso aí foi início dos anos 2000? Já essas compras? Eu votei em 2001, quando foi em 2004 a gente recebeu. Sensacional. Agora, se você só recebe um cara aqui para te contar como é que é lá, você não vê, você não pega a expertise. Não tem referência. Né? Eu percebi, enquanto estava na ativa, que a gente teve um ganho em termos de valorização da imagem. O que eu percebi lá na SWAT? Que nós estávamos muito próximos. Eu fui o primeiro colocado lá. Tive essa sorte. Pô, e tu tem que parar com essa modéstia, porque tu não me contou isso antes, né? Não falei, não. Eu já botava na thumb ali, primeiro colocado na SWAT. Vocês não gostam muito disso? Mas é importante, cara. Valoriza. Fui primeiro de 12, tá bom. Mas olha só. Poderia ter sido 12, né? Poderia. Mas o que acontece? Os caras, esses caras não são tão ruins assim, né? A gente via que eles falavam, que eles pensavam isso. Nosso inglês era muito ruim na época. Hoje ele só é ruim.
E aí, mas eles ficaram surpreendidos porque o que eles admiram em nós? Quando a gente viu uma Glock, o cara chegou lá para nós, abriu lá uma maleta, a gente quebrou o lacre da Glock, abriu, pegou, carregado. Porra, nunca vi isso. Eu usava uma 92 AF da Taurus. Porra, ficamos assim, tá? Pegamos um carregador, ele entregou um balde selado, sabe aqueles balde de margarina? Grande. Aquela tampinha assim, branco, selado de munição, munição pro curso. Era o kit do curso, capacete, colete e tal e tudo mais. Entregou o kit pra gente, botou no mochilão e fomos lá pra fazer as instruções. Cara, nunca tirei tanto na minha vida. Isso nós estamos falando em 2001. 2001. Um policial brasileiro se deparar com essa estrutura é sonho. Né? É sonho, mas... Até hoje ainda beira sonho, né? Beira sonho. Mas a gente tem que ter essas referências pra gente buscar, né? Eu não posso ficar me nivelando por baixo. Eu tenho ojeriza de colegas meus que têm a síndrome do vira-lata, né? Que eu não posso ter, porque nunca vai ter, porque isso é invenção. Mas depois hoje agradeço porque tá andando com uma submetralhadora aí, ó, fazendo patrulhamento. Tá, vão chegar com fuzis e eles não botaram pano preto em nada. Passaram todas as técnicas que a gente tinha direito, que a gente queria aprender, respondiam, eram muito solícitos. Fizemos amizades, né, com eles, fizemos termos cooperativos depois. Mas o que a gente percebeu? Se eu não tivesse a estrutura para receber o que eu aprendi lá, eu ia perder. E foi quase praticamente isso que aconteceu. A gente tomava um choque, porque eu queria usar uma carga de porta, eu não tinha a tecnologia. Aí eu ia comprar, era dificultoso, porque não tem um sistema de compras que facilitasse a compra de explosivos. Usava um explosivo plástico, como é que eu tinha que fabricar meu explosivo plástico? Aonde que eu ia buscar isso? Tinha que fazer de forma clandestina, entendeu? Munição, para treinar os métodos de assalto. Eu precisava de muita munição. Cadê a munição? Entende? Submetralhadora, que eu ia usar o quê? A bereta antiga? A Taurus? Você lembra daquela Taurus, a MT-12? Que, com ferrolho aqui, que ela aberta, você achava que ela estava pronta para fechar e trabalhar. E quando o cara disparava acidentalmente. Sim. Arma antiga, a da Segunda Guerra. Um pouco mais, né? E que os carabinieri usam ainda na Itália até hoje. Então, quando a gente... E você teve lá também? Tive lá. Então, quando a gente utilizava isso, faltava. Aí foi quando a gente precisou buscar a estruturação da unidade para isso. Aí entra outra fase. Mas foi padrão. E o curso em si, cara? O que dá para você falar pra gente? A relação, qual era o método? Não, como a grade, sim, né? Como era um curso feito para policiais militares que cumpriam já tarefas em unidades de operações especiais, à época, exceto do EB, que era na época ele servia no Rio de Janeiro, mas não era, a gente viu que não era um oficial de unidade especial. Então eles botaram muita carga e muito volume técnico, né? Era mochilado sempre, nossos equipamentos cobravam muito técnica, muita metodologia, né? Do armamento. Sempre você tinha que liberar o armamento que andava sempre travado, liberava a trava, fazia disparo. Era um padrão que a HK utiliza nos treinamentos dele, e eu vi isso na Itália também. Mas era sempre muito metódico com tempo, metódico com planejamento, muito metódico com planejamento, metódico com tempo, como eu disse, mas era metódico mesmo, ao tempo de a gente fazer o assalto a gente tinha que buscar, eles davam uma fração de segundos para a gente assaltar uma casa e cumprir um mandado, por exemplo, que é o que eles fazem bastante lá, e davam para a gente lá 15 segundos. A gente tinha que fazer todas as tarefas e sair com o cara em 15 segundos. Estou exagerando, dá para fazer. Mas isso aí mostra como eles dão importância para quando o empregado ser empregado de forma rápida, a resposta rápida, perfeita. Sim, porque é o último recurso. Agora, tu fez um breve relato aí, cara, da história que tu acompanhou, de como eles se preparam, né? Uhum. E a história das SWAT lá. E aí você falou, será que nós aprendemos com Lázaro, com o evento 2006, Santo André, e você foi citando situações de domínio de cidade, Novo Cangaço. Sim. Provavelmente não, né, cara? Porque acontece o tempo todo, né? Por exemplo, coisa que a nível tático operacional mais simples, escolas. Vivemos um terror ano passado por conta de eventos e medo de acontecer novos ataques, e ninguém mais fala nisso, que estrutura que ficou, o que se preparou para evitar.
esses eventos lá nos Estados Unidos, eles se preparam de uma forma que vão ficar tempos sem ter. Né? E eles estão prontos, esperando. E isso é dissuasão. Acaba não acontecendo. Exato. Porque eles estão preparados para a resposta. Então você tem que fazer planejar o mal, conseguir o mal e destabilizar. Aí se você não vai ser exitoso nessa ação, você não faz. Aí vai, hora, volta e meia, vai vir um louco lá que vai tentar. Mas é uma ação suicida, né? Mas esse intercâmbio, cara, com outras operações especiais, né? Você citou o Coronel Nunes, né? Então vocês têm muito esse intercâmbio, os Caveiras do Rio, você conhece muito dele. A gente teve esse privilégio, né? Que possibilitou aí a integração, a interação com muitos de nossos camaradas aí. Então, por exemplo, hoje a gente percebe que a grande evolução das operações especiais aqui no Brasil, elas decorrem daqueles primeiros passos que foram dados ali na época da Força Nacional. Evidente que isso só foi um elemento facilitador, porque a comunicação era muito restrita, era muito difícil você ir para o Rio de Janeiro, por exemplo. Hoje, os cursos de operações especiais, eles são desenvolvidos em módulos. Esses módulos, eles ingressam para os estados que têm mais expertise em determinada situação, em determinado ambiente operacional. Então, por exemplo, a gente manda o nosso COESP, por exemplo, ele foi para fazer a fase de Caatinga, né? Sertão, Caatinga e a parte de paraquedismo. Quando você pega a parte de táticas em ambiente urbano, Rio de Janeiro. Vamos para o Rio de Janeiro. CORE, BOP do Rio de Janeiro. Parte de mato, a parte de operações rurais, a parte em que nós nos aperfeiçoamos lá dentro do COESP, dentro das operações em ambientes que são conhecidamente utilizados pelos indivíduos, os narcoterroristas que fazem o novo cangaço. Vamos lá para Mato Grosso, entende? Explosivos, a gente corre para o Distrito Federal. E aí isso vai fazendo um ciclo até que a unidade tenha o seu desempenho autônomo, sem necessidade mais do ciclo. E aí passa a servir outras unidades. Por exemplo, nós atendemos o estado do Tocantins quando a criação do que atualmente é denominado de BOP, que era a CIOI. Isso, eu não me lembro bem a data, eu me lembro que eu era tenente. Nós fomos para o estado do Tocantins e fizemos o primeiro COESP deles lá, com estrutura toda nossa. Isso foi fabuloso a gente participar dessa história. Mas essa interação, além disso, a gente pegando o gancho aqui e falando, o Rio de Janeiro é um grande expoente nesse sentido. Porque o Rio de Janeiro ele teve a sorte de ir para a França, Alemanha, para a Europa, para aperfeiçoamento da tropa deles, principalmente para o GRR. E com isso, nós começamos a seguir isso mais tardiamente, pouco depois, né? Porque existia muita ressalva, vou dizer preconceito, mas uma economia burra dos estados em não mandar tropas para fora. É mais fácil trazer um instrutor de fora para cá. Não adianta eu trago para cá um SEAL para dar uma instrução aqui. Estrutura. Mas aí eu vou dar treinamento num stand de fundo de rancho, vamos dizer assim, né? Eu não tenho estrutura mínima, eu vou treinar com o mesmo armamento. Eu preciso ir lá para fazer um benchmark, né? Bonito o nome. Trazer para lá as experiências, sejam cognitivas, logísticas, materiais, de lá para cá, para eu poder melhorar meu ambiente operacional aqui, melhorar minha tropa aqui. E lá você vê a tropa, né? Você vê. E lá você vê a estrutura do batalhão deles, né? E você vê a tropa toda, não é só um homem. Exato.